Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe, que Deus abençoe seu coração, Deus abençoe a sua vida, seja bem-vindo nessa live, você que está entrando agora aí na live, que Deus abençoe seu coração. Hoje eu quero falar um assunto, nós estamos aí profetizando esses primeiros 15 dias agora, né? Profetizando a prosperidade de Deus sobre a sua vida, sobre o seu coração. E é muito importante a gente entender que dentro do nosso coração é que todas essas coisas acontecem. Deus na escolha, Ele não escolhe a gente esteticamente, Deus escolhe a gente por atitudes do coração. Mas deixa eu usar um texto aqui, como importante a gente arrumar o coração para a construção de riquezas. Dentro dos assuntos que Deus me deu uma habilidade para falar, especificamente me tornou hábil para falar, é vida no espírito e finanças. Então eu queria hoje ser um mentor de finanças para você, de uma prosperidade verdadeira, do que a Bíblia fala. Muita gente fala coisas que Deus não fala. Muitas pessoas não têm luz para avançar na prosperidade que Deus declara. Às vezes são movimentos religiosos grandes. Por causa da frustração de um ou outro homem, eles frustraram no coração do povo a busca também de uma prosperidade verdadeira, do que Deus tem de verdade. Provérbios 4:23 diz: sobre todas as coisas que você deve de guardar, guarde o seu coração. Por quê? Porque a sua vida vai depender do seu coração. Não é esse segmento que eu quero falar agora, mas eu quero falar sobre arrumar o seu coração. Olha o que diz em Salmos 62:10. Não confie na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Olha a comparação que Deus está falando aqui. Deus não está dizendo que é errado riquezas. Deus está falando que é errado extorsão, roubo. E roubo não é só você ir assaltar um banco. Existem muitas maneiras de você roubar. Tem maneira de roubar do Senhor, de roubar do próximo. Mas Deus está falando que errado é quando as suas riquezas aumentam, você põe nela o coração. A gente vê muitas pessoas, mas muitas pessoas, que quando eram pobres, elas serviam a Deus. E depois que elas constroem riquezas, elas não têm mais tempo para servir a Deus, não têm mais tempo para servir as pessoas. Elas literalmente foram pegas nessa armadilha de prender o seu coração à riqueza. Elas se tornam escravos e não senhor das riquezas. Então Jesus está dizendo que a gente tem que cuidar isso. E a gente precisa cuidar na construção de riqueza na nossa vida. Lembra? Deus quer que você seja um conquistador de riqueza. Deus não quer que você seja um administrador de escassez todos os dias, todos os meses, aquela falta de tudo. É um projeto de Deus. Essa luta contínua, sem fim, não é um projeto de Deus. O dinheiro e as riquezas, elas devem ser uma conquista. Nós deveríamos ser administradores de abundância de Deus. Então, o dinheiro e a riqueza, elas não são um fim. Elas não devem de ser o seu fim. A construção de riquezas, elas estão no meio na sua vida. Porque elas são como uma ponte para você alcançar e entrar em algumas promessas de Deus que vêm por meio do dinheiro, por meio da riqueza, e também elas são uma ponte
para você cumprir, elas são um meio para você cumprir um propósito de Deus. Eu fui evangelista há muitos anos, por muitos países, preguei o evangelho como evangelista, fiz cruzadas ao redor do mundo. Cada cruzada daquelas custava um valor, às vezes milhares de reais. Deus proporcionou isso. Deus jamais poderia, deixa eu dar um exemplo, Deus jamais poderia me chamar para ser um evangelista, pregar para milhares de pessoas, tendo um custo de uma cruzada. E as nossas cruzadas, elas sempre foram independentes. Elas sempre foram patrocinadas pelo nosso próprio ministério. E Deus não podia ter me chamado para ser um evangelista, ganhar tantas pessoas e não ter providenciado a riqueza para isso. Muito pelo contrário, Deus providenciou a riqueza. Eu não posso um dia chegar no céu, e eu espero chegar lá, pela graça de Deus, e dizer para Deus, olha, eu queria ter feito mais. Todos os dias eu recebo nas minhas redes sociais, nas comunicações do ministério, WhatsApp, e-mail, histórias de gente que reclama de tudo. Reclama do governo, reclama da igreja, reclama de tudo. Gente, se eu fosse parar para ver os problemas e reclamar, a lista é interminável. Mas a gente precisa entender que a gente precisa conquistar as riquezas que Deus nos deu por uma aliança. E nós estamos vivendo na melhor aliança que Deus tem com o homem, que é a aliança em Cristo Jesus. Antes ela era uma tipologia, ela era através de símbolos. Hoje é através de uma pessoa, do sangue de Jesus Cristo. Do sangue de Jesus Cristo. Então, você precisa entender que construir riquezas é uma bênção de Deus. Ganhar dinheiro é uma bênção de Deus. O que você não pode ser é escravo disso. Sua esperança, e aí já é um plano eterno, a sua esperança e o seu fim não são as riquezas. Nunca trabalhe pensando assim. Inconsciente, a maioria dos cristãos trabalham arduamente todo dia pensando que aquele é o fim das suas vidas. Não. O nosso fim, ele é Jesus, ele é eterno. Por isso nós começamos uma carreira em Cristo Jesus e a Bíblia declara que o mundo ele vai terminar de forma muito trágica, muito horroroso, horrível. Por mais que existam riquezas, existam impérios, existem tantas coisas, mas o mundo vai acabar de forma terrível. Mas nós não estamos no plano do mundo. Nós vivemos nesse mundo, mas não somos dele. Nós começamos uma carreira em Jesus e o nosso fim não é o dinheiro, o nosso fim não é a riqueza, o nosso fim não é o brilho do mundo, o nosso fim é Jesus. Quando partirmos dessa vida, atravessarmos para o outro lado, tem a eternidade nos esperando. Então tudo aquilo que nós construímos é para o nosso fim. Tudo aquilo que nós cremos e a nossa esperança, ela está ligada em Cristo Jesus, não nas coisas desse mundo, nem nas religiões desse mundo, nem o que a religião produz, nem o que o mundo produz, nem o que o brilho do mundo, os encantamentos do mundo produz, não é o nosso fim. Nosso fim é Jesus. Então a gente precisa tratar o nosso coração de maneira correta. Quem ama o dinheiro ficará sem ele na caminhada. Eu te digo olhando nos seus olhos hoje. Se você amar as riquezas e o dinheiro, você ficará sem elas, de uma forma ou de outra. O dinheiro, ele é para a gente conquistar ele ser o nosso escravo. Para a gente viver o propósito de Deus e gastar as riquezas, os talentos, os dons, tudo que nos deu
em favor da igreja, em favor do reino, em favor da obra de Cristo. Essa é a maior obra de todas as obras. Não tem obra maior do que a obra de Cristo. E então, a gente precisa entender que dinheiro, a gente precisa conquistá-lo, administrá-lo, multiplicar ele. Então você tem que ser um negociador de dinheiro, lembra? Você precisa conquistar, administrar e negociar ele. Não ser negociado por ele. Você precisa ser o Senhor. Agora, aprenda isso, esses 3 princípios de conquistar, administrar e negociar. Agora, a sua rendição e a sua adoração, a sua devoção tem que ser a Deus. Tem que ser a Deus. A maioria das pessoas são terrivelmente ligados à religião, mas o seu coração é preso às coisas desse mundo. Eles não têm um coração livre. Eles amam as riquezas desse mundo. Se alguém tocar numa riqueza deles, tem uma história que corre, no mundo de um filho de 2 anos, parece, saiu de dentro da casa e pegou um prego e riscou o carro do pai, assim, totalmente riscado com um prego. Quando o pai viu aquilo, ele ficou transtornado, enlouquecido. Aí a história conta que ele bateu na mão do filho, mas bateu tanto que depois ela pegou uma inflamação, uma infecção, e tiveram que cortar as 2 mãos do filho para salvar a vida do filho. E aquilo foi uma coisa que marcou muito aquele pai, Trouxe um remorso muito grande. Muitas vezes nós somos assim também. Nós amamos tanto as coisas que amamos tantas riquezas que nós damos preferência a esse amor do que outros amores que Deus pediu para a gente fazer. A gente tem amor às riquezas, mas não tem amor à obra de Deus. Tanto é que quando você está na igreja que pede uma oferta para o reino de Deus, algo assim, olha o seu coração. Você tem alegria, prazer em fazer aquela oferta, ou seu coração sempre fica questionando, dizendo que mais uma vez estão pedindo? E quando é comprar uma coisa nova, não é errado eu comprar um carro novo, querido. Mas você tem que ter um amor maior para a obra de Deus no seu coração do que para um carro novo. Ainda que um carro novo seja uma bênção, uma conquista, ele é só uma lata. Então, é muito importante a gente entender a nossa devoção. Eu escrevi um livro chamado Deus e o Dinheiro. Não sei se eu tenho ele aqui, vamos ver. Não, é esse aqui. Eu escrevi esse livro aqui, Deus e o Dinheiro, baseado numa pergunta que alguém me fez. São 400 páginas de ensinamento baseado numa pergunta de uma pessoa. Então, a gente precisa entender que você não pode amar as riquezas, você tem que amar a Deus. Porque se você amar as riquezas e Deus, não tem como, Deus disse. Você precisa definir no seu coração aonde estão o lugar das riquezas e onde está o lugar de Deus. E a pergunta para mim foi, pastor, porque eu estava ensinando sobre finanças, e a pessoa disse, mas Deus não é mais importante que as finanças? Eu disse, não. Deus, ele é incomparável. Você não pode colocar Deus no mesmo padrão das finanças. Essas pessoas que usam uma matéria de teologia, colocando o dinheiro e Deus no mesmo patamar, ou discutindo sobre patamares, estão erradas. Porque Deus, ele não pode ser condicionado à riqueza. A nossa devoção, ela tem que ser a Deus
que é incomparável. Deus não se compara nem a ministério, nem a talentos, nem a dons, nem a dinheiro, nem a coisa mais extraordinária desse mundo. Deus, ele é incomparável. E assim é nossa devoção. Nós precisamos entender aonde o nosso coração está direcionado. A nossa devoção, a nossa fé, a nossa adoração tem que ser só a Deus. Agora, quando Deus trata o seu coração em relação à conquista das riquezas, algumas coisas precisam acontecer. Primeiro, você precisa ter sabedoria para, lembra, conquistar, administrar e negociar. E é importante você entender que construir, você precisa aprender a construir com paciência. Pessoas que amam dinheiro não têm paciência. Agora, pessoas que amam a Deus e têm sabedoria para conquistar o dinheiro, as riquezas, eles vão ter paciência. E o conselho de Provérbios, capítulo 13, o versículo 11, a parte B, a segunda parte do versículo, diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, ó, quem ajunta aos poucos terá cada vez mais. Quando a gente ajunta na conquista em Deus, com a bênção de Deus, é como uma semente na mão do agricultor, ela vai se multiplicando. Eu estava lendo uma pesquisa sobre milho, uma semente de milho, eu não sei se eu não tenho nada aqui no bolso parecido aqui, com uma semente de milho, ela é mais ou menos desse tamanho assim, né? Uma semente de milho. Dentro dela existe uma ideia, um planejamento de um pé de milho. E aquele pé de milho ali dentro pode gerar de 2 até 4 espigas. Cada espiga daquelas pode ter 500 grãos. Então, uma semente de milho pode gerar até 2.000 vezes mais. Mas precisa todo um exercício de entender que aquela pequena semente de milho é uma coisa pequena, mas ela vai, se você colocar na terra, trabalhar ela, adubar ela, cuidar dela, proteger ela, você vai chegar numa colheita. E assim é também aquele que ajunta aos poucos. Às vezes ele tem um pouco, ele tem que ter paciência, tem que ter um plano para aquilo. Crescer, multiplicar. Quando você trata o seu coração, você fica sábio nessa área. Outra coisa, dinheiro. Tem muitas pessoas que dizem, o dinheiro não compra isso, não compra aquilo. A Bíblia diz, não sou eu. Que o dinheiro compra muita coisa, gente. Se você vai numa agência de carro, comprar um carro, você precisa de dinheiro. Você vai numa loja comprar uma roupa, você precisa de dinheiro. Você vai no supermercado fazer uma compra, você precisa de dinheiro. Então, como que o dinheiro não compra? O dinheiro não compra certas coisas. Mas tem muita coisa nessa terra que tem preço. Agora, espiritualizando a questão, você não pode dizer que o dinheiro compra salvação, que o dinheiro compra felicidade. Mas é importante você entender que o dinheiro, ele compra a sua proteção. O dinheiro serve para te proteger. Pastor, do que o dinheiro me protege? De muitas coisas. Queridos, eu vejo tantas coisas da vida que gente não se preparou. Gente não se preparou para ter dinheiro na velhice. Gente não se preparou para ter o dinheiro numa despesa, às vezes, que precisa. Às vezes numa doença que precisa ser tratada. Não se prepararam. E aí estão desprotegidos. Olha o que diz em Eclesiastes 7:12. A sabedoria oferece proteção. Como o dinheiro
Aí Deus está dizendo que na mesma proporção de sabedoria, o dinheiro faz termos de proteção. Então, do que o dinheiro te protege? Do frio, quando você precisa comprar uma roupa, um agasalho. Do que o dinheiro te protege? Do tempo. Você precisa, às vezes, de uma casa boa, um conforto bom para descansar dos teus dias de trabalho, uma cama boa. Quem compra tudo isso é o dinheiro. Quem compra todas essas coisas são o dinheiro. O dinheiro compra o livramento, talvez, de um momento difícil na sua vida, de uma doença, você não pode trabalhar, não pode ganhar. Isso são muito importante, você tratar o seu coração. Tem gente que é muito ignorante, eles nunca trataram o coração para entender a luz de Deus nesse assunto. Eles trazem provérbios pessoais, aplicações erradas, mentalidades erradas para dentro do seu coração. Aí ficam falando, o dinheiro não serve para nada. Serve para muita coisa. Você precisa ser um conquistador de dinheiro. Você precisa ser uma pessoa inteligente, sábia. Você precisa conquistar, você precisa administrar o dinheiro. Se você não for bom administrador, você vai sofrer. E a Bíblia está cheio, principalmente Jesus ensinando parábolas sobre ser um bom administrador, ser um bom mordomo do dinheiro. Dinheiro não leva desaforo, dinheiro você não pode ser um mau administrador. É interessante, deixa eu correr aqui. O dinheiro, ele protege até a unção que Deus te deu. Ajuda a proteger. Eu fui muito, assim, preguei o evangelho por 36 anos já. Deus me deu uma graça de pregar o evangelho por 36 anos. 36 anos eu já viajei em tudo que é lugar. E eu notei que tem pessoas que exploram a gente. Nem toda igreja tem uma visão de honra. Muitos lugares que eu fui não tinha honra nenhuma. As pessoas queriam me colocar no pior lugar do mundo para dormir. Lugares mais fuleiros. Levar no pior restaurante. E sempre com aquela ideia, mas você não é humilde, você é humilde. Humildade não tem nada a ver com essas coisas. Eu lembro que uma vez eu fui num lugar e quiseram me colocar nesses hotéis, a gente de programa. Falei, não, aqui eu não vou ficar. Eu lembro que o líder naqueles dias disse assim, mas o pastor não é humilde? Eu falei, não é essa a questão, eu sou humilde. Mas eu não vou me expor aqui num lugar desses aqui. Alguém pode ver e falar, puxa, o pastor Irineu está aí nesse muquifo, aí nesse programa, hotel de programa. Então, eu preciso proteger a unção que Deus me deu. Eu falei, pode me levar no melhor hotel da cidade que eu vou lá. Mas nós não temos dinheiro para pagar. Eu tenho. Eu sou um bom administrador, eu tenho dinheiro. Eu não preciso ficar na mão do homem. Uma das coisas que Deus me entendeu na proteção é que eu não preciso depender do homem. Eu preciso servir as pessoas, não depender delas. O meu trabalho é servir pessoas. Deus não mandou eu depender, Deus mandou depender dele, buscar a sabedoria dele. Em relação às riquezas, Deus mandou eu ser um conquistador, um administrador, um negociador. Então, é importante a gente tratar dentro do nosso coração isso. Tem muita gente que não entende de honra, não sabe de honra, não trata de honra. Muitas vezes as pessoas me convidam para um evento ou para uma mentoria, nós fizemos muita mentoria, né? Eu sou um mentor de muitas pessoas e as pessoas acham que eu vou gastar o meu tempo assim em favor delas, sem
sem ter resultado nenhum financeiro. Então, eu sempre explico, nossa mentoria não é uma mentoria de graça, é uma mentoria cara, porque eu vou ajudar aquela pessoa a sair de um problema muito maior. Se ele vai perder 100, 200 mil reais em negócios da empresa dele num ano, tratando o coração dele, ele vai aprender a não ser uma pessoa endividada, a não ir contra a palavra de Deus, a não trazer maldições sobre a sua vida. Mas se eu estou falando de ser um negociador, eu preciso das regras também. Eu conheci muita gente que fica por trás de picuinhas, de pensamentos errados sobre finanças. É interessante que, deixa eu terminar aqui, deixa eu ver quanto tempo nós já estamos aqui na live. Puxa, gente, já passamos um tempão, hein? Anota isso como uma chave aí, anota aí. Ó. O seu domínio sobre dinheiro, ele revelará a sua devoção a Deus. O seu nível de domínio sobre as riquezas revelará também a sua devoção a Deus. Se você está agarrado às coisas desse mundo, a picuinhas desse mundo, não sabe ser um conquistador, não sabe ser um administrador, não sabe ser um negociador, então você tem devoção a isso. E a gente precisa entender, ó, a nossa maior devoção, a nossa maior paixão deve ser ao Senhor. Deve ser ao Senhor. Nada no meu coração pode ser trocado, mas o meu coração tem que ser tratado para eu ser um conquistador. É muito difícil você ver um judeu pobre, muito difícil. Em qualquer lugar no mundo, sempre os judeus são as pessoas mais ricas, mais bem-sucedidas. Sabe qual é um dos 4 fundamentos da fé do judeu? É exatamente essa. Entender no coração como administrar o que Deus vai dar a eles. Os 4 grandes fundamentos são oração, perdão, arrependimento e ser um bom administrador do que Deus tem. Ou seja, não é deles, estão administrando. E deixa eu dizer algo para você para encerrar aqui, para a gente orar. Tudo que Deus te deu, você é só um administrador, não é seu. Por mais que esteja na sua conta bancária, por mais que esteja escriturado no seu nome, o que Deus te deu é dele. E um dia você precisa dar uma resposta a isso. Entender isso é uma chave de a gente tratar o nosso coração. E entender que a gente é um conquistador e um administrador das riquezas que Deus nos deu. Amém? Gente, deixa eu dizer algo, nós já vamos profetizar agora o Salmo 112, né? O Salmos 112. Vamos profetizar, depois antes da oração eu vou te falar algo muito importante aqui. Vamos lá? Já está com a sua Bíblia aberta aí? Quero profetizar Salmo 112 sobre a sua vida. Diz assim, ó. Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos nessa terra, serão uma geração abençoada de pessoas íntegras. Grande riqueza há na sua casa, e sua justiça dura para sempre. A luz brilha nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade e com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele.
Não temerás más notícias, no seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. Reparte generosamente com os pobres, e a sua justiça dura para sempre, e seu poder será exaltado em honra. O ímpio vê e fica irado, range os dentes e definha. O desejo dos ímpios jamais prosperará. Que as promessas desse salmo estejam sobre a sua vida e que o Senhor desses salmos, do Salmo 112, o Senhor dele, seja também sobre a sua vida e seja o Senhor da aliança da sua vida. Amém? Gente querida, deixa eu dizer algo para você. Vamos orar ao Senhor agora? Coloque o seu pedido de oração aí nos comentários e nós já vamos orar. Deixa eu só ver aqui, algum pedido de oração aqui, Salmo 112 ao vivo. Muito bem, gente. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler aqui. A Ivonete, peço oração pela minha vida espiritual, família também. A Maria Aparecida, liberta meu filho Isaac Moraes do vício de jogos em nome do Senhor Jesus. Vamos orar sim, Deus, fazer um milagre aqui, tá? Vamos ver aqui mais um pedido e já vamos orar aqui. Maria Menezes, oração pela minha família, da libertação e cura das emoções, maldições familiar, na vida sentimental e financeira. Muito bem, gente, vamos orar então? Vamos declarar a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre o seu coração, em nome do Senhor Jesus. Ajude o seu coração em fé para que o milagre que você está pedindo aconteça agora, em nome de Jesus. Pai querido, eu te dou louvor, o Senhor é um Deus bom, Deus maravilhoso. E eu me uno em oração agora, com cada um dos teus filhos. E eu quero declarar a bênção de Deus sobre eles. Abençoar as suas vidas, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu me ajunto com cada pai, cada mãe, que está orando pelos seus filhos, pela libertação. Assim como nós estamos hoje aqui pedindo pelo Isaac, a libertação dos vícios pelos jogos, desse encantamento do Satanás, seja quebrado na vida dele, no nome bendito de Jesus. Meu Deus, eu oro por aqueles que estão encantados pelo vício das drogas, pelo pecado, em nome de Jesus. Meu Deus, aqueles pais que oram pela salvação dos filhos, nós declaramos agora uma bênção de Deus. Eu declaro uma bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, uma intervenção de Deus, no nome bendito de Jesus. Meu Deus, eu oro por aqueles que estão atados em opressão, em depressão, em angústia, tristeza. Meu Deus, aqueles que estão passando por lutas emocionais, em nome de Jesus, que estão desalinhados, desorientados. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor faça um milagre sobre as suas vidas. Eu os abençoo agora. E eu declaro a bênção de Deus sobre eles. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, traga um destravamento para aqueles que estão travados emocionalmente, espiritualmente, que nada se abre, que nada funciona, as suas chamadas, os seus propósitos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que haja um destravamento aqui. Meu Deus, eu oro também por aqueles que estão doentes, enfermos fisicamente, que o Senhor possa fazer um milagre de Deus, em nome do Senhor Jesus.
em nome do Senhor Jesus. Que haja um milagre do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro agora. Essas pessoas estão com câncer, meu Deus. Que esses caroços, nódulos, desapareçam agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro aqueles que estão com dores no corpo, dores de cabeça, em nome de Jesus. Aqueles que estão com dor nos braços, na coluna, nas pernas, meu Deus, nos pés, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu declaro cura àquele que está com cólica renal agora, em nome de Jesus. Seja curado agora. Meu Deus, essa pessoa que está com dor no estômago, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Sim, Jesus. Há uma pessoa que tem uma dor no ombro. Você tem como se fosse como se tivesse uma flecha te atravessando o ombro de dor. Deus está te tirando essa dor agora, em nome do Senhor Jesus. Deus está tirando essa dor agora. Em nome do Senhor Jesus. Eu declaro agora a cura sobre a sua vida. Meu Deus, eu oro por aqueles que estão precisando de um milagre financeiro. Meu Deus, nós estamos clamando nesses dias por uma mudança, por um destravamento. Meu Deus, por um alinhamento com as coisas do céu, com as bênçãos do céu. No nome de Jesus, nós estamos orando por livramentos aqui. E eu quero orar agora, declarar para essa pessoa que está endividada, no nome bendito de Jesus, está perdendo bens por causa de dívidas, em nome de Jesus, que haja um livramento sobre essa vida, e que Deus possa trazer agora sabedoria ao seu coração, para que ela nunca mais seja escravo dessa maldição das dívidas, no nome bendito de Jesus. Meu Deus, eu quero declarar um destravamento para essa pessoa que tem tudo travado, que nada que ela comece continua, os negócios estão travados. Eu quero declarar agora, quero declarar para uma pessoa que está assistindo a gente, que é ligado a postos de combustível. Deus está abrindo o seu negócio. Deus está abrindo isso que está travado na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero liberar uma palavra para pessoas que são ligadas à loja de material de construção. E tudo no seu coração é que você espera uma falência, porque as coisas têm ido tão mal. Mas Deus está te levantando. Deus está te levantando. Deus está abrindo o seu caminho. Deus está abrindo o seu caminho. Para te dar um sinal de que Deus está falando com você. Deus vai começar a fazer um negócio através de um caminhão branco que você tem. E Deus vai começar a destravar um tempo novo. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu quero declarar agora um destravamento na vida das pessoas que estão travadas nas vendas. Essa pessoa que nunca consegue arrumar um emprego, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que se destravam essas portas agora. E eu abençoo essas vidas, no nome bendito de Jesus. Eu declaro agora sobre a sua vida uma bênção de Deus, uma palavra de Deus, de sabedoria vindo ao seu coração. E eu te abençoo em nome de Jesus. E você vai dizer comigo, eu creio, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.
Gente, povo querido, povo abençoado de Deus. Povo abençoado do Senhor, que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu coração. Não esquece de compartilhar essa live. Compartilhe essa live, abençoe a vida de alguém. Abençoe a vida de uma pessoa, de duas. Compartilhe aí com 7 pessoas, tá? 7 pessoas. Seria importante você compartilhar essa oração, essa palavra, essa live, tá bom? Não esquece de dar um joinha aí também, tá? Não esquece de dar um joinha, vai ser bênção de Deus. E que Deus abençoe o seu dia, sua noite, e que amanhã seja um dia de muitas respostas de Deus. Que Deus te abençoe, povo lindo, povo querido. Que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus.